Como entender a carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 3, versículos 10 e 12, que dizem: Todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo de maldição, porque está escrito: Maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. Ora, a lei não é da fé, mas o homem que fizer estas coisas por elas viverá. Aqui o apóstolo Paulo está fazendo duas citações bíblicas. Uma é de Deuteronômio, capítulo 27, versículo 26, que diz, estou aqui com a Bíblia na mão: Maldito aquele que não confirmar as palavras desta lei, não as cumprindo. E todo o povo dirá amém. E a outra citação que ele faz é de Levítico, capítulo 18, versículo 5, que diz: Portanto, os meus estatutos e os meus juízos guardareis, os quais, fazendo-os, o homem viverá por eles. Eu sou o Senhor. Bom, então vamos lá. Para a gente entender essa afirmação do apóstolo Paulo aqui nessa carta, é necessário que a gente saiba o que ele pensa a respeito deste assunto em geral. Quando a gente lê, por exemplo, Romanos capítulo 8, versículo 3, ele diz o seguinte: Porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne. Eu quero focar na expressão que ele diz assim: visto como estava enferma pela carne. A lei estava enferma, estava enfraquecida pela carne. Só para ficar mais claro, um outro texto, que é Romanos 7,12, ele diz: a lei é santa e o mandamento é santo, justo e bom. Então vamos à explicação. A lei, ela promete vida, como nós vimos no capítulo 18, versículo 5 de Levítico. Só que ela exige uma obediência perfeita. E realmente a lei não exige fé. No texto bíblico citado por Paulo, o texto não exige fé. Ele exige apenas obediência. Por mais que a pessoa não tivesse fé, mas se ela obedecesse completamente, cumprindo todos os preceitos, sem quebrar nenhum ponto, essa pessoa teria vida. O problema é que todo ser humano tem uma natureza caída, herdada de Adão, ou seja, tem uma natureza pecaminosa. Por isso que ele citou em Romanos 8:3 que a lei está enferma pela carne. Por causa dessa fraqueza natural do ser humano, que é incapaz de cumprir a lei, qualquer pessoa que tenta cumprir a lei por esforço próprio para obter a salvação, logicamente ele vai perder a salvação, porque ele é imperfeito para cumprir a exigência da lei. É impossível que o homem cumpra a lei. Por isso que o apóstolo Paulo diz: aqueles que são das obras da lei estão debaixo da maldição. Porque a lei dizia assim, né? Maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-la. Então qualquer pessoa que não cumprir os requisitos da lei, em vez de ser abençoado, será amaldiçoado. É por isso que nós precisamos da graça de Deus. Aqui nessa carta de Paulo, ele argumenta a respeito da impossibilidade do homem obter salvação por guardar preceitos e mandamentos do Antigo Testamento. Nós somos salvos pela fé no nosso Senhor Jesus Cristo e também pela graça, como ele diz lá em Efésios capítulo 2, versículo de 8 a 10, que diz: Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. O fato do apóstolo Paulo não classificar a lei como uma forma para que nós possamos obter a salvação, não anula a lei. Em Romanos 3,31, ele diz: Anulamos, pois, a lei pela fé? De modo nenhum, antes confirmamos a lei. Afinal, ele diz: a justiça da lei se cumpre em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Romanos capítulo 8, versículo 4. Ou seja, nós não praticamos as boas obras para sermos salvos. Nós somos salvos
para praticarmos as boas obras. As boas obras são uma evidência de que nós fomos salvos em Cristo pela graça.